IHS capítulo 6. Parte 2 de 5. Os comentários são de Michael Robbins. A Loja dos Mestres. Certos mestres e seu trabalho. Sob o primeiro grande grupo, do qual Manu é o chefe, podem ser encontrados dois mestres, o Mestre Júpiter e o Mestre Moria. Ambos receberam mais do que a quinta iniciação, e o Mestre Júpiter, que também é o regente da Índia, é considerado por toda a loja de mestres como o mais antigo entre eles. Ele mora nas colinas Nilgiri, no sul da Índia, e não é um dos mestres que normalmente recebe alunos, pois ele conta entre seus discípulos iniciados de alto grau e um grande número de mestres. Em suas mãos estão as rédeas do governo da Índia, incluindo uma grande parte da fronteira do norte, e a ele está confiada a árdua tarefa de eventualmente guiar a Índia para fora do seu atual caos e agitação, e de unir os seus diversos povos numa síntese final. Comentário. Compreendemos que o Manu recebeu a sexta iniciação, mas não a sétima. Somos informados aqui que o Mestre Júpiter passou por mais do que a quinta iniciação. Isto significa, pelo menos, a sexta iniciação, mas como ele era admirado por toda a loja de mestres, talvez ele tenha recebido mais do que a sexta iniciação e esteja simplesmente mantendo a sua posição atual por razões de serviço. Isto poderia ser semelhante à razão pela qual os anjos solares, embora superiores à hierarquia criativa humana, se posicionaram temporariamente abaixo da hierarquia humana por razões de serviço. Mestre Moria é um Chohan e, portanto, visto que sua posição não é superior à do Cristo, que está em processo de assumir o sétimo grau, podemos presumir que ele se classifica como um iniciado do sexto grau. Os iniciados do sétimo grau às vezes também são chamados de Chohans. Notamos que Mestre Júpiter é o regente da Índia. Um regente é o representante de um rei, neste caso, o rei Sanat Kumara. Mestre Rakoski, o atual Mahashohan, é regente para a Europa e a América. Mestre Júpiter tem, ou tinha no momento em que este livro foi escrito, uma morada tangível, aparentemente no plano físico. Os nomes dos mestres devem ser significativos. Mestre Júpiter é um mestre de primeiro raio, mas o planeta Júpiter é um planeta de segundo raio. Pelo que me lembro, HPB referiu-se a ele como um velho cavalheiro e a inferência foi que ele era gentil. Embora na mitologia Júpiter seja considerado rei dos deuses e um lançador de raios, a imagem dada à energia jupiteriana na sabedoria eterna geralmente contrasta com isso. Parece provável que, para compreender a identidade e o trabalho do Mestre Júpiter, a sua relação com o primeiro e o segundo raios teria de ser profundamente compreendida. Como regente da Índia, uma nação cuja alma está focada no primeiro raio, ele certamente teria que trabalhar ao longo da linha do primeiro raio. Notamos que ele normalmente não aceita alunos como fazem alguns dos outros mestres, pelo menos não alunos do tipo que o Mestre DK supervisiona, pois os alunos como ele tem, são iniciados de alto grau e um grande número de mestres. Em algumas organizações ritualísticas é conferido um título que pode estar relacionado ao Mestre Júpiter. Esse título é a Pest Master e é um cargo venerado. Significa alguém que foi mestre, mas agora supervisiona silenciosamente uma loja de ritualistas para aconselhar quando solicitado. Notamos que as rédeas do governo da Índia estão em suas mãos. Esta é, como podemos compreender, uma imensa responsabilidade. A personalidade do quarto raio da Índia contribui para o seu atual caos e agitação. Mas a sua alma de primeiro raio clama por uma síntese eventual, e é esta tarefa que está confiada ao Mestre Júpiter. Podemos ver que certos mestres devem manter seus postos por muitos anos para que os planos pelos quais são responsáveis sejam cumpridos. Voltando ao texto. O Mestre Moria, que é um dos mais conhecidos adeptos orientais, e que conta entre seus alunos um grande número de europeus e americanos, é um príncipe Rajput, por muitas décadas, ocupou uma posição de autoridade nos assuntos indianos. Ele trabalha em estreita cooperação com Manu e, eventualmente, ocupará o cargo de Manu da sexta raça raiz. Ele mora, assim como seu irmão, o Mestre KH, em Shigatse, no Himalaia, e é uma figura bem conhecida pelos habitantes daquela aldeia distante. Ele é um homem alto e de presença imponente, cabelos e barba escuros e olhos escuros, e poderia ser considerado severo se não fosse pela expressão que está em seus olhos. Ele e seu irmão, o Mestre KH, trabalham quase como uma unidade, e têm feito isso por muitos séculos e continuarão no futuro, pois o Mestre KH está na fila para o cargo de instrutor do mundo quando o atual titular desse cargo desocupa-lo para um trabalho superior, e o surgimento da sexta raça raiz.
As casas em que ambos moram são próximas umas das outras e grande parte do tempo deles é gasto em associação mais próxima. Como o Mestre M está no primeiro raio, o da vontade ou poder, seu trabalho preocupa-se em grande parte com a execução dos planos do atual Manu. Ele atua como um inspirador dos estadistas do mundo. Ele manipula forças, através do Mahashohan, que trarão as condições desejadas para o avanço da evolução racial. No plano físico, aqueles grandes executivos nacionais que têm visão ampla e o ideal internacional são influenciados por ele, e com ele cooperam alguns dos grandes devas do plano mental, e 3 grandes grupos de anjos trabalham com ele. Nos níveis mentais, em conexão com os devas menores que vitalizam as formas pensamento e assim, mantêm vivas as formas pensamento dos guias da raça para o benefício de toda a humanidade. Comentário: o Mestre Mora está muito mais próximo da humanidade, em certo aspecto, do que o Mestre Júpiter, que, presumivelmente, a julgar pelo mapa principal que estamos usando, é o professor do Mestre M. Mestre M é um dos mestres, com KH e DK, que desejou aproximar a sabedoria eterna da humanidade. Não sabemos quantos alunos pertencem ao Mestre M, mas o número não é pequeno. Aqueles mestres que se comprometem a ensinar iniciados probatórios certamente estão agindo de forma sacrificial, considerando as limitações de tais estudantes. É dito que o Mestre Mora encarnou como Akbar, o Grande, o imperador mogul da Índia, no século XVI. DK parece sugerir que ele também teve uma encarnação bastante conhecida na Índia, seguindo a de Akbar, mas nenhum nome é sugerido. Notamos a estreita cooperação do Mestre M com o Mestre KH. O relacionamento deles tem sido próximo há muitos anos e assim permanecerá, pois o Mestre M será o Manu da 6ª raça raiz, e o Mestre KH, o Bodhisattva, quando a 6ª raça raiz vier a existir. Os Mestres M, KH e DK viviam todos em Shigatse, no Tibete, no momento em que este livro foi escrito. Após a invasão do Tibete pela China, é improvável que continuassem a residir em Shigatse. É muito mais provável que sejam encontrados no norte da Índia. Na verdade, o tibetano diz o seguinte sobre si mesmo numa declaração escrita em 1934: "Vocês também sabem que estou num corpo humano e sou um residente do norte da Índia." As obras teosóficas mais antigas retratam-nos como vivendo em Shigatse, mas mesmo antes da invasão, podem ter mudado de residência. Concluímos que o Mestre M é muito impressionante em sua aparência. É interessante e importante perceber que ele pareceria severo se não fosse pela expressão que está nos seus olhos. Julgamos por isso que não importa o quanto ele seja um representante do primeiro raio de vontade ou poder, o segundo raio de amor-sabedoria flui através dele de alguma maneira significativa. DK enfatiza a relação muito próxima entre os mestres M e KH. Quando os estudantes modernos de espiritualidade desejam alcançar uma compreensão nada glamourosa de almas gêmeas, eles deveriam estudar estes 2 mestres que desenvolveram um relacionamento tão próximo, eficaz e amoroso, através de muitas vidas de associação mais próxima. Os relacionamentos que estabelecemos na vida, se baseados no propósito monádico e da alma, correlacionados com o propósito planetário, podem servir ao plano divino à medida que tal relacionamento amadurece em qualidade espiritual. O Mestre DK estava relacionado karmicamente com muitos dos Chelas que ele levou para seus grupos para treinamento. As formas anteriores de relacionamento humano evoluem para formas mais maduras espiritualmente, úteis ao plano. Mestre Mora trabalha para manifestar os planos do Manu. Quais podem ser esses planos? Não podemos compreender atualmente. Como inspirador dos estadistas do mundo, a sua influência é imediata e de tremenda importância no desenvolvimento da humanidade. Grande parte do destino da humanidade parece depender da qualidade da sua liderança política. É interessante que o Mestre M trabalhe como manipulador de forças com a ajuda do Mahashohan. Na época em que este livro foi escrito, o Mestre Rakoski ainda não era o Mahashohan. Como resultado de certas mudanças hierárquicas que ocorreram por volta do ano de 1925, pode-se presumir que o Mestre M agora trabalha em estreita colaboração de maneira semelhante, mas com o Mestre Rakoski, manipulando forças para o avanço da evolução racial. Os executivos nacionais inspirados no Mestre Mora devem ter visão de longe e ideal internacional. Mestre M é um trabalhador de síntese e estará interessado naqueles estadistas cujo trabalho contribui para uma síntese crescente. Vêm-me à mente líderes recentes como Franklin Roosevelt, Mikhail Gorbachev e Nelson Mandela. Somos informados de certos grandes devas e anjos com quem o Mestre Mora trabalha. Mas é dito abaixo em um trecho de A Exteriorização da Hierarquia.
Uma de suas tarefas é cuidar da vitalização e sustentação das formas pensamento dos guias da raça. O primeiro raio, sabemos, está ligado ao aspecto vida. As formas pensamento são como seres vivos, e a menos que sejam nutridas, morrerão de desgaste. O primeiro raio em geral sustenta a vida, e o Mestre M cuida para que certas formas pensamento benéficas sejam mantidas vivas para que possam continuar a servir ao progresso da humanidade. Notamos que o Mestre M trabalha com devas e anjos nos níveis mentais. A mente, neste caso, é o agente da vontade. Geralmente devas e anjos são considerados termos sinônimos. DK parece estar fazendo uma distinção entre eles neste parágrafo, os devas, aparentemente, defendendo um papel maior. Talvez DK esteja falando do Sr. Rasagni, e de certas grandes vidas dévicas associadas a este grande deva. Afinal, Mestre Mori é o responsável por aquela forma de ensino conhecida como Agni Yoga. Voltando ao texto. O Mestre M tem um grande corpo de alunos sob sua instrução e trabalha em conexão com muitas organizações de tipo esotérico e oculto, bem como através de políticos e estadistas do mundo. Comentário. Disse que Mestre Mori é o chefe de todas as organizações esotéricas, incluindo escolas esotéricas. Vemos que ele se concentra tanto esotérica como esotericamente, estimulando estadistas responsáveis na corrente dominante e também vitalizando os movimentos esotéricos do mundo, ajudando os seus adeptos a alcançar maior liberdade por meio da vontade. A totalidade da obra de qualquer mestre não é conhecida pelos discípulos. É muito extenso. Este trecho oferece importante material adicional sobre o trabalho de Mestre M. Trecho sobre Mestre Mori no livro A Exteriorização da Hierarquia. O Mestre Mori está neste momento atuando como inspirador dos grandes executivos nacionais em todo o mundo. Mesmo aqueles cujos ideais não coincidem com os seus estão sendo fundidos no plano mundial, e muito do seu trabalho imediato é organizar as nações individuais e uni-las num todo homogêneo, preparatório para sua entrada na grande forma pensamento internacional. Todos os que trabalham com visão ampla e todos os que defendem diante de qualquer nação fervilhante e confusa um ideal para o todo estão sob sua ampla inspiração. O internacionalismo é o objetivo do seu esforço. Com ele trabalha o grande anjo ou deva do plano espiritual, referido no Tratado do Fogo Cósmico como o Sr. Agni. Ele procura tocar com o fogo espiritual oculto os centros da cabeça de todos os estadistas intuitivos. 3 grandes grupos de anjos, o dourado, o da cor da chama e o branco e dourado, trabalham nos níveis mentais com aqueles anjos inferiores ou devas que vitalizam as formas pensamento e que mantêm vivos os pensamentos dos guias da raça para o benefício da humanidade. DK aqui discorre sobre o trabalho do Mestre M com estadistas e explica mais sobre o tipo de síntese que o Mestre M está se esforçando para ver alcançada em relação à família humana. DK aconselha-nos a estar atentos àqueles que possam ser inspirados por M, mesmo que seus ideais não pareçam estar de acordo com os nossos. Aqui, de fato, o Deva Sr. Agni é referenciado, o que não era o caso no livro anterior, Iniciação, Humana e Solar. Uma informação oculta é compartilhada. Mestre M procura estimular os centros da cabeça de todos os estadistas intuitivos. Podemos ver que este segmento é uma elaboração daquela descrição que o precedeu no livro IHS. Os 3 grandes grupos de anjos com os quais o Mestre M trabalha não são identificados mais especificamente, são o dourado, o colorido da chama, e o branco e dourado. Parece que o vermelho, o branco e o dourado são cores importantes para o Mestre M. O vermelho expressa o primeiro raio. O ouro expressa a realeza e o relaciona com o signo de Leão, assim como o vermelho o relaciona com Áries, em cujo signo se encontra o seu Dia da Memória em 24 de março. Branco é a cor da síntese e o yoga pelo qual ele é responsável é o aspecto de primeiro raio do yoga da síntese, chamado Agni Yoga. Conhecer as cores que um mestre usa em seus trabalhos pode ser útil para alcançar ressonância com esse mestre. Voltando ao texto. O mestre Kotumi, que também é muito conhecido no ocidente e tem muitos alunos em todos os lugares, é de origem da Caxemira, embora a família seja originária da Índia. Ele também é um iniciado de alto grau e está no segundo raio, o raio de amor-sabedoria. Ele é um homem de presença nobre e alto, embora de constituição um pouco mais esguia do que o Mestre M. Ele é de pele clara, com cabelo e barba castanho-dourados, e olhos de um maravilhoso azul profundo, através dos quais parecem derramar o amor e a sabedoria de todos os tempos. Ele tem ampla experiência e formação, tendo sido originalmente educado em uma das universidades britânicas, e fala inglês fluentemente.
Sua leitura é ampla e extensa, e todos os livros e literatura atuais em vários idiomas chegam ao seu estudo no Himalaia. Ele se preocupa principalmente com a vitalização de algumas das grandes filosofias e se interessa por diversas agências filantrópicas. A ele é confiado em grande parte a tarefa de estimular a manifestação do amor que está latente nos corações de todos os homens, e de despertar na consciência da raça a percepção do grande fato fundamental da fraternidade. Comentário. Talvez o mestre Kotumi tenha ainda mais alunos que o mestre M, pois ele está no raio ensinador. Mestre KH, nós sabemos, é mestre para o mestre DK. Notamos que o termo iniciado de alto grau pode ser aplicado até mesmo aos Shohans do 6º grau. Ao descrever a presença física do mestre KH, o mestre DK o descreve como alto e de constituição um tanto mais leve que o mestre M. O signo de Gêmeos foi associado ao mestre KH, e este signo pode indicar altura e magreza de constituição. Mestre DK, que também podemos associar razoavelmente a Gêmeos, também se descreveu como alto e com um rosto magro, novamente características físicas associadas a Gêmeos. De si mesmo, porém, Mestre DK disse: meu rosto e forma não importam. É bom que percebamos que a qualidade energética e a presença dos mestres são muito mais importantes do que qualquer concepção que possamos ter da sua aparência física. A descrição que Mestre DK fazenda dos mestres MKH os apresenta como impressionantes e provavelmente poderíamos julgar como homens bonitos. Em ambos os casos ele descreve seus olhos, uma descrição de considerável importância quando lembramos que os olhos são a janela da alma. Dos olhos do Mestre KH ele diz: olhos de um maravilhoso azul profundo, através dos quais parecem fluir o amor e a sabedoria de todos os tempos. A cor nos lembra imediatamente o azul índigo associado ao raio do amor-sabedoria. Percebemos também que o Mestre KH é o Shohan do Ashram do 2º raio, e que a expressão em seus olhos demonstra sua profunda identificação com este raio. Disse que o Mestre KH foi educado na Universidade de Oxford. Ele esteve lá em meados do século XIX, talvez perto da época em que HPB reconheceu seu próprio mestre, Moria, entre uma procissão de dignitários da Índia. Embora se diga que o mestre KH fala inglês fluentemente, foi dito que o mestre DK tem o melhor conhecimento de inglês entre os mestres orientais. É provável que uma das duas encarnações significativas de DK no Ocidente tenha sido aquela em que o inglês era sua língua nativa. É uma afirmação surpreendente que todos os livros e literatura atuais em vários idiomas chegam ao seu estudo no Himalaia. É importante perceber que o mestre não precisa ler estes livros da maneira que normalmente fazemos, ele simplesmente os psicometriza e compreende direta e intuitivamente seu conteúdo, particularmente seu valor energético. Podemos julgar que o mestre KH está atualizado com as principais tendências de pensamento nas culturas ocidentais e orientais. Ele estimula filosofias e se interessa por diversas agências filantrópicas. A palavra phil, em grego, significa amor. Filosofia é filosofia, o amor pela sabedoria. Agências filantrópicas espalham amor por meios práticos e financeiros. Talvez a sua principal tarefa seja estimular a manifestação do amor que está latente no coração de todos os homens e despertar na consciência da raça a percepção do grande fato fundamental da fraternidade. O Ashram do Mestre KH está mais preocupado com o projeto planetário específico conhecido como Reaparecimento do Cristo. Podemos ver como o estímulo do amor latente nos corações dos homens está diretamente relacionado a esta tarefa, pois em certo sentido, o reaparecimento do Cristo é o surgimento, em escala planetária, do amor verdadeiro no coração humano. Há todos os motivos para associar o Mestre KH ao planeta Vênus, assim como o Mestre DK pode ser entendido como tendo uma forte ressonância com Mercúrio. Assim como o Buda está para o Mestre DK, o Cristo está para o Mestre KH. A grande era da fraternidade ocorrerá, dizem-nos, no último terço da era de Aquário, quando Vênus for o regente do decanato de Aquário então no poder. Podemos esperar que o Ashram do Mestre KH esteja em uma expressão muito potente naquele momento e que ele verá uma relativa consumação de seu trabalho para a realização e expressão da fraternidade humana. Embora existam muitos alunos do Mestre KH em todos os lugares, e embora o Ashram do 2º raio seja um dos primeiros ashrams a se exteriorizar, o próprio Ashram do Mestre KH, sendo o Ashram de um Shohan, não se manifestará imediatamente. Trecho sobre Mestre Kotumi de exteriorização da hierarquia, o Mestre KH, o Shohan do raio do ensino e aquele que será o próximo professor mundial, já está ativo em sua linha de empreendimento.
Ele está tentando transmutar a forma pensamento do dogma religioso, permear as igrejas com a ideia da vinda e trazer a um mundo triste a visão do grande ajudador, o Cristo. Ele trabalha com os devas rosa e com os devas azuis nos níveis astrais, com a sábia ajuda do grande anjo guardião desse plano, chamado, na terminologia hindu, de Senhor Varuna. A atividade do plano astral está sendo muito intensificada e os anjos da devoção, nos quais o aspecto do amor divino é preeminente, trabalham com os corpos astrais de todos aqueles que estão prontos para fortalecer e redirecionar suas aspirações e desejos espirituais. São os anjos que guardam os santuários de todas as igrejas, catedrais, templos e mesquitas do mundo. Eles estão agora aumentando o impulso de sua vibração para a elevação da consciência das congregações presentes. O mestre KH trabalha também com os prelados das grandes igrejas católicas, grega, romana e anglicana, com os líderes das comunhões protestantes, com os principais trabalhadores no campo da educação, e também através e com os demagogos e organizadores dominantes. Os seus interesses residem em todos aqueles que, com intenções altruístas, lutam pelo ideal e que vivem para ajudar os outros. Aprendemos que mesmo quando um posto hierárquico está séculos ou mesmo milênios à frente, aquele destinado a assumir esse posto está em preparação muito antes. Mestre KH está ativo na preparação do caminho para o reaparecimento do Cristo. Dogmas religiosos conflitantes militam contra o reaparecimento de Cristo. Mestre KH, um grande filósofo, pois ele era Pitágoras, procura transmutar a forma pensamento do dogma religioso, tornando-o mais ocultamente razoável, mais sujeito à razão pura, à qualidade do plano búdico de harmonia. Certos devas são chamados para auxiliar o mestre KH em sua tarefa, devas das cores rosa e azul. São cores associadas ao sexto raio, rosa e azul claro, e ao segundo raio, azul índigo. Esses dois raios estão mais relacionados à esfera do trabalho religioso. A religião dogmática é fortemente influenciada pelo sexto raio. Uma abordagem mais ampla, mais filosófica e compreensiva da religião pode ser encontrada quando o segundo raio tem maior influência do que o sexto. Senhor Varuna é o Senhor Raja do plano astral e está intimamente associado ao poder do planeta Netuno, um planeta do sexto e do segundo raios, e intimamente relacionado com o Cristo. Netuno também pode ser responsável pelo surgimento de grande parte do glamour mundial, e o campo da religião, com seus dogmatismos conflitantes, está repleto de glamour. Mestre DK fala dos anjos da devoção, que necessariamente devem estar relacionados ao sexto raio. No entanto, dizem que eles estão cheios de amor. Esses anjos são responsáveis por elevar, fortalecer e redirecionar a natureza aspiracional do homem, tão exercida em muitas abordagens religiosas. Somos informados de algumas das funções desses anjos de devoção e vemos que seus trabalhos não estão confinados a nenhuma religião. Templos, catedrais, igrejas e mesquitas estão todos sob seus cuidados. Dizem que o mestre KH trabalha com prelados das grandes igrejas católicas, sejam elas gregas, romanas ou anglicanas. A palavra católico, neste caso, significa universal. Nem estão excluídas as comunhões protestantes e os seus líderes. Podemos compreender que o movimento ecumênico que varreu todos os tipos de igrejas cristãs durante os últimos 40 anos ou mais, escrito no final de 2003, deve ser inspirado por ele. O movimento ecumênico operou não apenas no domínio do cristianismo, mas também tentou fazer com que budistas, hindus, judeus e cristãos, para citar alguns grupos principais, se encontrassem num nível de respeito e compreensão mútuos. Pode-se sentir a influência do mestre KH por trás de um movimento tão amplo e inclusivo. Educadores influentes também estão sob a sua inspiração, pois a educação, no seu sentido mais verdadeiro, está relacionada com o segundo raio, embora o terceiro e o quinto raios sejam também fatores muito importantes na educação moderna. Até mesmo demagogos e organizadores do povo são destinatários de sua atenção benevolente. Embora tais trabalhadores estejam na maioria das vezes no campo político e, portanto, sob o primeiro departamento de hierarquia, o do Manu, é de vital importância que sejam influenciados pelas correntes do amor e da sabedoria. Quando lemos o seguinte, seus interesses residem em todos aqueles que, com intenção altruísta, lutam pelo ideal e que vivem para ajudar os outros, percebemos a pura benevolência de sua influência, uma influência que parece combinar o segundo e sexto raios, exatamente como sugerido pelas cores dos anjos com quem ele trabalha. Para o mestre KH, ao que parece, a forma particular de expressão pouco importa, desde que os valores do amor, do idealismo, da sabedoria, da iluminação e do altruísmo sejam expressos através da forma. Fim da parte 2 de 5.